Você está no movimento Consciência Hebraica e hoje, no Consciência Hebraica, é dia especial. É dia de fundamentos do conhecimento. E nós estamos no primeiro tema, que é o tema a iniciação crística, a imersão, o batismo. Nós já estamos nesse tema no 16º episódio, hoje dia 28 de novembro de 2022. E nessa série você vai conhecer as raízes do conhecimento hebraico do Evangelho de Jesus de uma maneira que você nunca imaginou. E aqui nos Ventos do Nossa Consciência Hebraica você já sabe, ela é um movimento que busca o olhar original de Jesus sem a influência greco-romana. Nessa série nós vamos aprofundar os temas mais importantes do conhecimento. Desejamos a você uma boa viagem, damos a você as nossas boas-vindas, fazendo os nossos comentários iniciais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos próximos já de alcançarmos o símbolo do batismo, da imersão. Mas antes disso, nesse encontro, nós vamos fazer um grande gráfico, uma grande viagem no sentido hebraico do propósito da criação de todas as coisas e da existência humana. E isso é fundamental para você poder mergulhar, logo após esse encontro, no símbolo mais profundo da imersão. Por que Jesus se batizou? Por que esse símbolo foi estabelecido? Porque nós precisamos, devemos nos batizar. Estamos chegando lá. Então, hoje, vamos adiante para vermos essa grande síntese. Revisão dos pontos fundamentais da consciência hebraica. O processo é tão maravilhosamente raro e complexo que a qualidade necessária para gerar este ser, a imagem e semelhança de Deus, é excelentíssima. E para manifestá-la, será necessário formar uma criação celeste abissal, nela o universo, fruto dessa mescla de luz e trevas. Bom, deixa então nós pegarmos esse ponto. Você sabe que as Escrituras podem ser compreendidas de Gênesis e Apocalipse a partir de Gênesis 1, 26. Ali, Elohim declara: façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Esse é o ponto fundamental. É a partir deste propósito que é descrito para a humanidade. Evidentemente, numa visão mais profunda, a suprema divindade, Yahvé Elohim Adonai, não tem propósito algum, ela não espera para realizar nada, ela não quer realizar nada que ainda não fez, porque ela é a plenitude, ela já é o pleno ato puro, a realização perfeita de tudo que ela é. E não há passado, presente ou futuro nela. Mas, para a minha compreensão, para a tua compreensão, para a nossa compreensão, nós vamos colocar um sentido de propósito. Por quê? Porque nós estamos do tempo para o atemporal. Tá? Para a divindade, tudo já está realizado. Mas nós estamos nessa evolução, nessa trajetória, nesse desenvolvimento, no qual existe um propósito para a criação de todas as coisas, para a formação da nossa vida individual e para a continuidade de tudo que existe. Então, veja, vamos voltar ao texto, você vai compreender melhor. Para esse processo, né, é tão maravilhosamente raro e complexo que a qualidade necessária para gerar esse ser, a imagem e semelhança de Deus, é excelentíssima. E para manifestá-la será necessário formar uma criação celeste e abissal. Nela o universo, fruto dessa mescla de luz e trevas. Nele, no universo, o planeta Terra, e na Terra toda a humanidade, e nela o arbítrio. Então aqui já tem pontos maravilhosos para você compreender. Primeiro, Gênesis 1, 26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Evidentemente que ao dizer essa frase, essa é a imagem semiótica, né? Imagem e semelhança do infinito. Mas pode ser a imagem arquitetônica, a divindade quer construir um templo para a sua habitação. Ou pode ser a imagem biológica, ela quer gerar filhos. E eu e você, nós temos o potencial de sermos gerados filhos de Deus. Mas ora, para dar um poder tão gigantesco assim,
né? E a divindade não queria criar um autômato, um robô, que ela pudesse controlar, manipular. Ela quer um ser livre. Um ser livre que possa vivenciar, desejar e evoluir na plenitude de todo o seu amor, de toda a sua graça, no conhecimento da vida infinita da divindade. Tá? Numa viagem de evolução infinita, porque ela é infinita. Evidentemente, para gerar um ser livre, para dar a este ser livre um poder de Elohim, ela precisa de um filtro, ela precisa realizar este ser e dar ao ser, que ela sabe que tem a condição perfeita de alcançar a sua imagem e semelhança, todo este poder. Então, nós estamos exatamente neste ponto, neste momento. Ou seja, este é o grande filtro para que só alcance a qualidade de filho de Deus aqueles que escolherem o amor. Você imagina, por exemplo, você dar a Hitler, por exemplo, vamos pegar um exemplo histórico aí bem conhecido, né? Você pegar Gengis Khan, você pegar homens que ambicionaram o poder, dominaram milhões de pessoas, Mao Tse Tung, pega qualquer líder aí que usou da força, da violência, né? E transformar este homem num Elohim. Como é que ficaria o propósito da divindade? Então, evidentemente que só aqueles que amam, só aqueles que vivenciam a graça, que alcançam o amor, que buscam a verdade, que se entregam completamente à divindade, que escolhem a vida, que querem a harmonia. É só ler as bem-aventuranças, ali está o perfil do Filho de Deus. Então nós estamos num grande filtro, e este filtro passa pelo Messias, de você vivenciar o amor, de você desejar o amor, do amor ser a estrela guia do teu comportamento, do teu objetivo. Então, cria-se um universo, quer-se formar um ser à imagem e semelhança da divindade, e é necessário para isso que haja arbítrio, porque como você vai poder ter certeza do ser que verdadeiramente pode receber o poder de ser um Elohim, sem que haja a descoberta, a revelação mais profunda desse ser. Não para a divindade, porque ela já conhece tudo, mas para o próprio indivíduo, para a própria pessoa. Né? Por que alguns indivíduos vão ser realizados à imagem e semelhança de Deus e outros vão para a segunda morte, a morte espiritual, para o desfazimento, para o desaparecimento, para a não evolução? Isso está ligado às escolhas que nós fazemos, isso está ligado à qualidade que nós demonstramos no uso do nosso arbítrio. Então, vamos para o nosso gráfico e ali você já vai compreender essa primeira linha que nós estamos vendo aqui. Ó. Então, observe bem, no nosso gráfico tem lá, no princípio, e você vai poder compreender bem isso, olha, esse gráfico ele está fundamentado nas escrituras, não tem nada de esotérico, Não, se você ler as escrituras, você monta esse gráfico com tranquilidade. No princípio criou Deus os céus e a terra, e havia trevas sobre a face de abismo. Ora, primeiro verso do Gênesis já tem as 3 linhas do nosso gráfico. Vê como é simples, né? Olhado dessa maneira, olha lá. A divindade eterna, suprema, a unidade e perfeição, incognoscível eu sou o que sou, né? Ele quer gerar aqui o Supremo Deus Pai em seu propósito plano de formar amorosamente a sua imagem e semelhança como filhos amados, né? os filhos de Deus. Então, para isso ela vai manifestar. Aqui começa a descida do verbo, você tem 3 qualidades da divindade, né? o eterno poder, suprema sabedoria e o verbo, que na verdade, manifestações da própria divindade una, né? Hebraica, do Yahvé. Ela vai se manifestar em poder, uma qualidade dela é sabedoria e ação, tudo isso para realizar o seu propósito de gerar filhos. Então o verbo começa a sua descida, olha, descida do verbo, manifestando os céus. Aqui o Rio Jordão, começa a linha do tempo, aqui o abismo, as trevas, e aqui continua a descida do verbo, a manifestação do universo.
no universo, plano mineral, vegetal e animal, todos sem arbítrio. E aí o plano hominal, que tem então o arbítrio e vai escolher. Quando ele escolhe, a consciência escolhe o abismo, forma essa qualidade anticrística, que é trevas. Quando a consciência escolhe o céu, agrega nela a qualidade crística, que forma os filhos de Deus. E a morte vai separar esses dois materiais com a consciência fixada ou no anticrístico ou no crístico. Então você está vendo aqui o nosso esquema, desde o propósito até a descida do verbo. E se não houvesse criação de abismo e de céu, manifestação de céu, não haveria arbítrio. Sem arbítrio não há filhos de Deus. Então, é necessário que haja o arbítrio. No abismo há arbítrio? Não, porque há uma qualidade só. Então, os seres abissais têm abismo? Têm arbítrio? Os seres abissais? Não. No céu, formados os anjos, há arbítrio? Então, o céu tem uma qualidade só. O anjo é totalmente harmonizado com o Criador. Ele há uma natureza só nele. Quem terá arbítrio? O ser humano. Demônios podem chegar a filhos de Deus? Abissais podem chegar a filhos de Deus? Não, porque não tem arbítrio. Anjos podem chegar a filhos de Deus? Não, como expressa muito bem Hebreus, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Então nenhum anjo chega a filho de Deus. Isso é para a humanidade, isso é para o ser humano. Ele pode alcançar essa qualidade. Então agora nosso texto vai ficando cada vez mais claro para você. O processo é maravilhosamente raro. A qualidade necessária para gerar um ser à imagem e semelhança de Deus é excelentíssima. Para manifestá-la, será necessário formar uma criação celeste abissal, nela o universo, fruto dessa mescla de luz e trevas, nele o planeta Terra e na Terra toda a humanidade, e nela o arbítrio, ponto central do propósito do Criador. E aí, na humanidade, é necessário formar um povo, para deste povo realizar um alinhamento genético. Olha, aqui já vai entrando a profundidade das escrituras hebraicas, né? Vai se formar um ser à imagem e semelhança? Ok. É possível gerar todos de uma vez? Não. É muito raro e muito complexo esse material. Então, a única possibilidade é o processo messiânico. Gera-se um primeiro. Um representante da humanidade vai encontrar a harmonia perfeita com o Criador. E nessa harmonia perfeita, ele vai alcançar a qualidade de filho de Deus. Gerado o Messias, da qualidade dele é dada esta qualidade a todos aqueles que se harmonizarem com essa qualidade, que quiserem a vida infinita. Esta fé é exercida, a qualidade do Messias, que é o seu Espírito Santo, derramada no interior do ser humano, e então ele pode ser gerado também como Messias, a imagem e a semelhança de Deus. Então, vamos compreender aqui, na humanidade, formar um povo, para deste povo realizar um alinhamento genético, para acúmulo e transmissão da qualidade espiritual. Lembra ali no nosso gráfico? A qualidade crística? Pois bem, é ela. Formando os patriarcas até Abraão, Isaque e Jacó. Por isso foi escolhido o símbolo da circuncisão. Tá vendo que está falando em genética? Aqui Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Tudo isso é o quê? Árvore genética, alinhamento genético. E qual vai ser o símbolo da aliança entre Deus e o homem? A circuncisão. Aonde acontece a circuncisão? É uma marca na área genital, que é o símbolo da genética, para a aliança entre Deus e o povo hebreu. Então a circuncisão marca essa aliança para a formação de quem? Do Messias. A Escritura confirma isso em Gênesis 17, 9 e 10. Disse mais Deus a Abraão: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Por isso a escolha da área genital, símbolo da genética e do alinhamento que ocorreria neste povo. Olha, cada vez agora vai ficando mais claro, né? Propósito da divindade, gerar um ser à sua imagem e semelhança, formação a manifestação do céu, formação do abismo, geração do universo, mineral, vegetal, animal,
todos esses planos sem arbítrio. Aí surge um animal diferente, o animal hominal, mas vai surgir na condição alfa, ainda como alma vivente, próximo ao animal, mas com potencialidade de alcançar a dimensão da espiritualidade. E nela a autoconsciência, o arbítrio, a vontade e o amor, que é o caminho para a realização dos filhos de Deus. Então você vê tudo isso na descida do verbo e manifesto pelas escrituras, descrevendo todo esse sistema. No nosso outro gráfico, o gráfico circular, vamos pegar o nosso gráfico circular aqui, ó, você vai ter uma visão diferente, tá vendo o gráfico circular? Ó, aqui está a manifestação do céu, aí depois Rio Jordão, começa o tempo, então região abissal. Dentro do abismo se forma o universo, e no universo a terra. Então veja, o mundo jaz no maligno, Jesus já disse essa frase, ó, por quê? Jaz aqui, ó, no abismo, mas nós vamos transcender toda esta dimensão. Aqui você está vendo, ó, a qualidade que vai gerar o arbítrio, a qualidade anticrística e crística. Olha aqui a consciência, né? Então, céu e abismo, envolvido num ser autoconsciente. Isso é que vai possibilitar a geração dos filhos de Deus. Então, voltamos aqui para o PowerPoint. Você está vendo ali o alinhamento, por que Israel é o povo escolhido, né? Muita gente fala, ah não, mas Deus só amou Israel. Ora, ele amou Israel por causa de toda a humanidade. Então ele escolhe Israel para um alinhamento genético, para que o Messias nasça, para que o Messias possa dar da sua qualidade genética para todos os homens. Não mais por sexo, não mais por transmissão genética, mas por fé, né? Pelo Wi-Fi de Deus infinito, a qualidade do Messias é transmitida para todo aquele que exercer fé. Então, Jesus dá do seu DNA para nós sermos gerados Elohim, a imagem e semelhança da divindade. Então aqui, ó, você tem a continuidade do nosso texto. Em verdade, a Escritura revela que o processo seria genético desde Gênesis 3,15, quando diz, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, ó. Então é um golpe mortal. E tu, semente da serpente, ferirás o calcanhar. A serpente é a qualidade anticrística humana e a mulher é a qualidade crística. Isso já profetiza a vitória do Messias sobre a natureza anticrística. Então você vê que texto maravilhoso, e já anunciando o Messias, logo no terceiro ali, capítulo de Gênesis, né? Então, o processo é genético? Sim, genético. Por isso as árvores genealógicas em toda a Bíblia. Um homem é profetizado? Sim, a semente da mulher. Ela vai pisar a semente da serpente? Desculpe. A semente da serpente, o que é? A própria qualidade anticrística no interior do homem. Então, no interior do ser humano. Aqui a mulher, é interessante, ó, a mulher representa a qualidade crística, tá vendo? Vamos pegar aqui o nosso gráfico do homem. Ó. Então, esta é a serpente, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. A mulher representa a qualidade crística nesse texto. Né? Tu lhe ferirás a cabeça. Então, o Messias seria unido à qualidade crística e venceria a serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar não é uma ferida mortal, mas representa todo o sofrimento do Messias, tudo que ele teve que sofrer do nascimento até a morte, é esse golpe no calcanhar do Messias, mas ele vence todas as coisas. Então aqui no nosso texto você já está podendo compreender isto, e agora nós continuamos aprofundando. Ó. Semente também, na língua portuguesa, dá um interessante acróstico. Olha só que interessante. Semen e T de tempo e E de espaço. Então, semente pode ser lida como sêmen no tempo e no espaço, né, usando esta parte da palavra na língua portuguesa e o TE como tempo e espaço, ou seja, a genética na linha do tempo necessária para formar o Messias, como bem falou Simeão em Lucas 2,29. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra,
pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Ó, salvação preparada diante da história humana e não pronta no céu. Você viu esse texto de Lucas? Que maravilhoso, que esplendor, como ele confirma as palavras do próprio Messias. Como é que Jesus se chama? O Filho do Homem. Filho é produto. Homem, natureza humana. Então Jesus está dizendo, eu sou fruto da natureza humana. Simeão revela a mesma coisa. Toma a criança de Maria, ergue ela ali no pátio do templo e diz, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha a revelação deste homem. Muitos viram Jesus curando, ressuscitando pessoas, fazendo discursos maravilhosos e não reconheceram nele o Messias. Aquele ancião pega uma criança de 40 dias e reconhece nela o Messias. Despeze em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste diante da face de todos os povos. Então, onde a salvação foi preparada? Foi preparada lá no céu, né? Ela foi preparada diante da face de todos os povos, na história humana, através do alinhamento genético, né? Depois Jesus transcende. Evidentemente, há o paradoxo atemporal. Quando ele chega no atemporal, houve um momento em que ele nunca estivesse lá? Não, porque lá não há mais antes, durante e depois. Mas isso também vale para mim e para todos nós. É um paradoxo, né? Mas, de qualquer maneira, o Messias inicia sua trajetória na Terra e se realiza como Elohim, a imagem e a semelhança de Deus. Ele se declara o Filho do Homem e ele também alcança a qualidade de Filho da eterna divindade. Então, o texto coloca exatamente isso, né? A salvação preparada diante da história humana e não pronta no céu. Aliás, Moisés, bem antes, também já havia anunciado a mesma preparação em Deuteronômio 18:15, afirmando, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e dos teus irmãos semelhante a mim. A ele ouvireis. Olha Moisés confirmando Simeão, confirmando que Jesus é o Filho do Homem, né? O Senhor Deus, através da genética, evidentemente, do meio de ti e dos teus irmãos, isso é a genética, levantará um profeta semelhante a mim. Quem é este profeta? O Messias. A alma que não ouvi-lo, essa morrerá. Por quê? Porque nele está a vida. A vida eterna está em quem? No Messias hebreu. Moisés já declara isso e dá o processo que está acontecendo ali no meio do povo de Israel. Olha que coisa linda, como tudo isso vai se confirmando, né? Através da lei em Moisés, através de um alinhamento genético na tribo de Judá, alinhar uma família e dessa família separar uma linhagem e nela, da linhagem de Davi, formar um casal e deste casal, José e Maria, fazer nascer um homem que tivesse potencialidade de harmonizar seu corpo, coração, mente e espírito completamente com Yahvé Elohim Adonai. E depois de morto em sua obediência, entregar o resultado de toda a sua vida de cristificação consciente, dizendo, está aperfeiçoado, olha lá. Muitos traduzem por consumado, né? Mas a tradução aperfeiçoado é melhor, né? Porque demonstra todo o desenvolvimento do Messias. Está aperfeiçoado, Deus Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, aqui você vê de maneira assim, impressionante um resumo de toda a Escritura, né? Por isso as árvores genealógicas em Israel, por isso a profecia daquele que pisaria na semente da serpente, que seria da semente da mulher. Olha lá, de onde que ele seria? Da semente da mulher, da humanidade. Ele se declara o Filho do Homem. Se alinham os patriarcas da tribo de Judá, vem o Messias, da linhagem de Davi, até José e Maria, toda aquela qualidade genética. O material é retirado de José, colocado no óvulo de Maria, de uma forma misteriosa, né, mística. Deus realiza essa transposição e Maria, então, tem todo o elemento genético que foi alinhado por milhares de anos, né? Não faria sentido nenhum não usar o material de José, eliminar isso, José ser um pai só adotivo de Jesus, né? Quebraria todo o sentido das Escrituras, né? E esses 23 cromossomos virem do nada, outra coisa que não faz sentido, né?
Então, qual é o sentido? O material genético é retirado de José, colocado e fecundado em Maria, lá no seu óvulo, e naquele óvulo exato, que tinha também toda a combinação da linhagem de Maria e da linhagem de José unidas, forma então o nascimento de Jesus, do Messias hebreu. E ele nasce, cresce, se desenvolve e realiza o propósito da divindade, alinhando seu corpo, suas emoções, sua mente, sua essência, com o propósito da divindade em gerar um ser à sua imagem e semelhança, completando isso na cruz, dizendo lá na cruz, está aperfeiçoado, ou seja, desde Adão, onde ele declara eu sou o alfa, onde Jesus era o alfa, na genética de Adão, mas eu também sou o ômega. Quando ele é o ômega? Agora, realizado à imagem e semelhança de Deus, na sua transcendência e glorificação, que acontece fora do tempo e espaço, no dia de Pentecostes, quando todos recebem do Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Ele transcende e eles recebem essa qualidade e agora podem também ser gerados à imagem e semelhança de Deus. Então, isso aqui no nosso texto está resumido, está colocado, e é importante você seguir toda essa sequência para compreender o que é o batismo, porque o batismo envolve todos esses elementos. Olha, sendo o primogênito dos mortos, você vai encontrar isso em Apocalipse 1:5, ou seja, o primeiro a ser gerado dos mortos. Então veja, aqui já tem um desvendamento maravilhoso. Quem entender bem esse verso já resolve muitos problemas humanos. Jesus é o quê? O primogênito dos mortos. Ora, então todos os homens que morreram até ele, onde é que estão? Mortos. Abraão, morto. Isaías, morto. Jeremias, morto. Moisés, morto. Elias, que foi transladado, morto. Enoque, que foi transladado, morto, porque ele é o primogênito dos mortos. Esses homens todos morreram e estão mortos. Qual é o primeiro gerado dos mortos? Jesus. E agora a humanidade que depois dele morre continua morta. Por quê? Porque vão aguardar o dia da ressurreição dos mortos, profetizado nas Escrituras, ou o dia da nova geração do ser destas pessoas, que pode ser um ser crístico, que aí vai evoluir infinitamente com a qualidade de Jesus, o DNA dele dentro de si, ou de um material anticrístico, temporal, que vai para a extinção, porque a pessoa escolheu a morte e não escolheu a vida. Sempre uma escolha, e sempre da pessoa. A divindade sempre querendo gerar todos a sua imagem e semelhança. A humanidade, muitas vezes, se excluindo disto, encontrando e buscando um caminho de trevas, um caminho da morte, um caminho da prepotência, da arrogância, da egolatria, do egocentrismo, que jamais a estes seres poderia ser entregado o poder de se tornar um Elohim. A divindade sabe perfeitamente disto. Então aqui, neste texto, nós temos esta concentração. Ele é o primogênito dos mortos, Apocalipse 1:5. Ou seja, o primeiro a ser gerado dos mortos. E o unigênito e primogênito de todo o poder, sabedoria e ação da suprema fonte vida increada, que é Yahvé Elohim Adonai, em seu propósito de gerar o ser mais elevado para a sua habitação como templo vivo, pois assim descreve a Escritura. Então veja, Jesus tem essa qualidade maravilhosa, o primogênito dos mortos e o unigênito e primogênito de Yahvé Elohim Adonai, da Suprema Divindade, porque ele é gerado à sua imagem e semelhança, formado à imagem e semelhança de Deus, como primogênito e unigênito. E, na verdade, da maneira como ele foi gerado, ele vai ser sempre unigênito mesmo, porque nós seremos filhos por adoção em Cristo Jesus, como o mestre Paulo, nas suas cartas, revela. Nós somos filhos adotivos de Deus. Não podemos ser gerados diretamente de Deus. Só um pôde ser gerado. Por isso ele é o Messias. Por isso ele é o único, one. Ele é a unicidade de toda a humanidade, o nosso campeão, o Messias, aquele que realizou. E através da qualidade dele, do Espírito Santo dele, que é o seu DNA, que é a sua qualidade espiritual, ele irá gerar toda a humanidade, os que quiserem, os que entrarem em harmonia com isso,
à sua imagem e semelhança. Ele gerado à imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai. E nós gerados à sua imagem e semelhança. Ele sempre permanecerá como a maior revelação e manifestação de Deus. Deus se manifesta plenamente nele. Ele será sempre o único, sempre o Messias. E nós seremos irmãos dele por adoção. Teremos uma qualidade maravilhosa também como filhos de Deus. E ele sempre como nosso mestre e o nosso Senhor, aquele que nos irá conduzir rumo às fontes da água da vida, como está lá em Apocalipse 7, que é onde a Bíblia termina. Você tem curiosidade? Leia lá Apocalipse 7, 14. Você vai compreender coisas maravilhosas. Então a Escritura diz de Jesus, pois nele habita corporalmente, olha, habita agora em um corpo, ele tem um corpo que pôde receber a plenitude da divindade. Então assim é que ele se tornou primogênito e unigênito. Isso está em Colossenses 2,9. Né? Então a divindade construiu um corpo maravilhoso, que é o corpo do Messias, e a divindade então pode habitar plenamente nesse corpo, e este corpo não dissolve. Ele permanece sendo ele, a divindade permanece sendo a divindade, eles são perfeitos em unidade. E esta perfeição todos nós experimentaremos, porque nós, com o DNA do Messias, também seremos gerados à sua imagem e semelhança, como filhos adotivos dele, e ele então está em nós, porque é o material genético dele que nos forma, e nós estamos nele, e ele está na divindade, e a divindade está nele. Desta maneira, nós seremos perfeitos em unidade, que foi o maior pedido de Jesus pelos seus discípulos em João, Evangelho, capítulo 17. Ali você vai encontrar todo esse sentido e esse significado descrito ali. Assim, realizado, ganha ele também condições de cristificar a todo aquele que nele exerce fé, fidelidade e harmonia, pois é o Yeshua HaMashiach, ou seja, Yeshua é Yahvé, é a salvação, HaMashiach é o ungido de Deus. Né? Então, Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Messias, para toda a humanidade, e nesta qualidade crística do seu ser, que é o seu Espírito Santo, ele nos dá o seu material genético de filho de Deus, nos enxertando na videira de Israel, da qual ele é o ramo principal, e nos torna, em adoção, filhos amados e eleitos, queridos em Deus Pai, antes da fundação do mundo, pelo seu projeto, para sermos feitos à sua imagem e semelhança. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós formados à imagem e semelhança da divindade. Então você vê, nós éramos um galho que não daríamos o fruto da vide, mas Deus retirou, rasgou a vide verdadeira, que era Jesus, nos enxertou na vide verdadeira, fomos enxertados, aí recebemos da seiva dele, que é o seu DNA, e pela seiva dele, pelo DNA dele, nós também produzimos fruto. Nós também produzimos uvas a Deus, que é sermos gerados à sua imagem e semelhança. Você compreendendo todos esses elementos, agora, próximo encontro, nós entramos no batismo e aí você vai entender todos os símbolos contidos ali na imersão da água, que são profundíssimos e trazem todo este conhecimento até você. Então aqui, nesse projeto, somos feitos à sua imagem e semelhança. Tudo isso está contido no símbolo da imersão crística, o batismo que veremos a seguir. Exatamente. Então, agora, queria que você prestasse, pegue as passagens que foram citadas aqui nas Escrituras, leia com tranquilidade, avalie profundamente, veja esse roteiro. Tá? Se tiver alguma dúvida, mande perguntas para nós. Nós vamos dar aqui agora um número de WhatsApp, que você pode mandar uma pergunta para a gente. E eu espero que a visão dessa descida do verbo, né, da formação de todas as coisas, da formação da humanidade,
Depois a eleição de um povo, porque ali seria concentrada uma qualidade através de um alinhamento genético. Depois o nascimento de uma criança, um príncipe que vai nos nascer, o príncipe da humanidade, o verdadeiro rei da humanidade. Ele é gerado à imagem e semelhança de Deus, dado o seu espírito, que é o seu DNA. E nós, através da fé, entramos em harmonia com ele. Pelo batismo, profetizamos a nossa morte, a nossa geração, como filhos de Deus, de uma maneira maravilhosa, e nisto nós entraremos no nosso próximo encontro. Nós somos o movimento Consciência Hebraica. Você pode nos encontrar no YouTube, no nosso canal. Se inscreva lá no canal, aperte a inscrição, deixe o seu like, faça algum comentário, isso ajuda o canal. Indique o nosso canal para alguém, mande o nosso link de estudo para alguém receber o nosso canal. Nós no Telegram temos todos os estudos publicados, lá você acessa o passado, você pode escolher. Estamos no Instagram e no Facebook, melhorando essas redes também, mas você já nos encontra lá. E você pode mandar mensagem no WhatsApp 5511 991538275, fazendo alguma pergunta. E se você está em São Paulo, quiser participar de uma vivência nossa, entre em contato conosco e nós podemos também convidar você. Eu oro agora a Yahvé Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Cristo, que Ele ilumine a tua mente através desse estudo, que Ele abra o teu entendimento, que você possa conhecer e receber Jesus como teu Senhor, como teu Mestre, como teu Salvador. Ele é o único que pode nos dar essa qualidade, que teu coração seja tocado, sensibilizado, e que Ele possa te dar a paz, a harmonia, a realização do ser dEle, para que você também seja gerado a imagem e semelhança de Deus. Até o nosso próximo encontro, onde vamos entrar no símbolo do batismo. Até lá.